Sabe aquele simples gole de álcool? A jornada que ele faz no nosso corpo é fascinante e, ao mesmo tempo, bem complexa. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. O que acontece no cérebro e, claro, quais são as consequências perante a lei. A gente costuma misturar tudo, né? Falar que alguém tá bêbado ou que é alcoólatra, como se fosse a mesma coisa. Mas olha, pra medicina e pro direito, a diferença é gigante. E entender isso é a chave pra gente conseguir montar esse quebra-cabeça. Ok, então vamos lá. Para a gente começar a entender essa história direito, a gente precisa alinhar os ponteiros. A medicina legal nos dá 3 conceitos que são fundamentais para organizar a conversa. Pensa assim, é o ato, a condição e a medida. Então, vamos detalhar. A embriaguez é um estágio, é algo passageiro, agudo. Já o alcoolismo, não. Ele é um estado crônico, é uma doença mesmo. E a tal da alcoolemia? Bom, isso é simplesmente uma taxa. É um número, uma medida objetiva da quantidade de álcool no sangue. E olha só que genial, o perito forense Genival França resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse: a embriaguez é um estágio, a alcoolemia é uma taxa e o alcoolismo é um estado. Guardem bem essa frase, porque ela é a base para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Beleza, os termos estão na mesa. Mas como é que o corpo chega nesse estágio de embriaguez? Qual é o caminho que o álcool faz? É uma verdadeira jornada química, e é isso que a gente vai ver agora. Muita gente acha que o álcool é um estimulante, que deixa a gente ligadão. Mas é exatamente o contrário. Pensa no cérebro como um carro. O álcool pisa fundo no freio, que é um neurotransmissor chamado GABA, e ao mesmo tempo tira o pé do acelerador. O resultado? Os nossos impulsos e o nosso julgamento ficam sem freio nenhum. E essa jornada tem um roteiro bem definido, em 4 passos. Primeiro, a absorção. Assim que a gente bebe, o álcool já cai na corrente sanguínea. Segundo, distribuição. O sangue leva ele para passear por todos os órgãos, inclusive o cérebro. Terceiro passo, metabolização. Aqui o fígado entra em cena, trabalhando como um louco para processar tudo. E por último, a eliminação. O que sobra sai pela urina, respiração e até pelo suor. Agora a parte mais interessante. Como é que essa viagem química toda se transforma no que a gente vê do lado de fora, no nosso comportamento? Acontece que isso não é aleatório. Existem fases, uma progressão bem clara e previsível. Basicamente, a medicina forense divide em 3 grandes fases. A primeira é a da excitação. É aquela fase da euforia, da desinibição, a pessoa fica falante. Depois, a coisa complica. Vem a fase da confusão. Aqui o controle motor já foi para o espaço, o julgamento está péssimo e é nessa fase que, infelizmente, muitos crimes acontecem. E por fim a fase mais grave, o coma, que é literalmente uma emergência médica com risco de vida. E é claro que essa progressão toda, com todas as suas consequências, não ia passar batido pela lei, né? Isso nos leva direto para uma pergunta crucial. Como a justiça enxerga um crime cometido por alguém que está passando por essas fases? Então, a pergunta de $1 milhão: estar bêbado pode servir de desculpa para um crime? A resposta da lei é: depende. Depende de uma palavrinha mágica, a intenção. Olha só como funciona. Se a embriaguez foi acidental, tipo, a pessoa foi forçada a beber, a lei pode até isentar de pena, ou pelo menos reduzir. Agora, se foi voluntária ou por descuido, aí não tem desculpa. A pessoa é totalmente responsável. E tem o pior cenário, a embriaguez premeditada. Sabe, beber para criar coragem para cometer o crime? Nesse caso, a embriaguez vira um agravante e a pena fica ainda maior. Ok, vamos trazer tudo isso para a prática, para um exemplo que todo mundo conhece e que, infelizmente, é muito comum. A mistura de álcool e direção. Nesse ponto, a lei é preto no branco. Ela traça uma linha bem clara. No Brasil, se o exame apontar uma concentração de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue ou o equivalente no bafômetro, a conversa muda. Isso deixa de ser só uma multa, uma infração de trânsito. Vira crime. Então, veja bem, a lei estabelece um número, um limite objetivo para a punição. Mas a ciência já mostrou para a gente que o prejuízo, o perigo, começa muito antes desse número ser atingido. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A lei define um limite, mas onde é que começa, de verdade, a nossa responsabilidade individual?